que nós vamos ver agora é como a gente criar é, subtabelas ou subgrupos da tabela principal. Lembrando aqui que eu tenho a tabela base 2, né, que é essa minha tabela aqui, que ela tem as 45 variáveis e 431.230 linhas. E eu vou escolher alguns itens, alguns campos para eu poder fazer tabelas, subtabelas, né, ou pequenos grupos. Então aqui eu vou me basear naquelas informações que eu peguei do table, né? Eu fiz aquela tabela de evolução e vi aqui que tinha informação de cura, óbito pelo Covid, óbito por outras causas. Então eu posso aqui criar uma nova tabela com o nome óbito, tá? E eu vou utilizar a seta, né, que é o menor e o hífen, para receber a informação, e vou usar o comando subset. E o que vai vir nesse comando? Eu vou colocar aqui da onde eu estou pegando a informação. Então eu vou botar o nome da minha base principal, que é a base 2, vou botar a vírgula e vou dizer o que eu quero que entre nessa tabela. Então eu tenho que pegar o nome do campo, o campo é evolução, eu tenho que pegar exatamente como é o nome dele, se tiver maiúscula, se tiver minúscula, tudo eu tenho que colocar. Então você pode copiar da parte aqui de baixo, né, e colar aqui em cima para ser igualzinho. E eu quero todos aqueles que tenham a informação que está escrito óbito pelo Covid. E vou botar esse texto entre aspas. Então, vou botar aqui entre aspas, colei ali e vou mandar rodar. Então, aqui, se você for ver, ele está aqui, né, nesse stop aqui, e ele criou aqui uma planilha, uma tabela óbito, com a mesma quantidade de variáveis, só que ele só tem 6.663 observações. Que se a gente for olhar aqui, quando a gente fez a tabela da evolução, é a quantidade que eu tenho de óbitos por Covid. E eu posso estar fazendo isso combinando também duas variáveis. Vamos dizer que eu queira criar uma tabela que seja do sexo feminino da cor preta. Então eu vou criar uma tabela vou botar aqui, né? Sexo, raça, raca, né? Sexo underline raca, que vai receber, né, a seta que é o menor e o hífen, subset, que é o comando. Ele vai buscar de onde? Ele vai buscar da base 2. Eu vou querer duas informações. Eu vou querer sexo feminino. Então, eu vou copiar aqui o nome do campo, sexo, que está aqui com letra maiúscula. Copio aqui e colo aqui. Vou botar igual, tem que ser duas vezes igual. E entre aspas, o F. E, então vou botar o E comercial. Qual é o outro campo? Raça, cor. Vou copiar aqui também. Copiando é melhor, que a gente não erra se tiver maiúscula ou minúscula, né? Só separar aqui esse E aqui. Não sei se é necessário ou não, mas fica esteticamente melhor. Bota o igual duas vezes e entre aspas eu quero da cor preta. Então, se eu for colar aqui,
O que eu pedi? Eu quero que crie uma tabela sexo-raça que vai receber da base 2 aqueles que têm do sexo feminino e raça cor preta. E vou botar aqui para rodar. Ele criou aqui uma tabela com 13.521 observações. Se eu for olhar aqui, é o quantitativo que eu tenho da raça preta do sexo feminino. E assim você pode estar combinando. Mas eu posso, ao invés do e, eu posso utilizar o ou, né? Vamos dizer que eu quero aqui aqueles que tiveram, deixa eu pegar aqui uma informação, feminino ou masculino. Eu não quero pegar o campo ignorado, o campo sexo ignorado. Então, eu vou botar aqui uma tabela sexo, que vou receber, né? Com a seta subset da planilha base 2. Eu vou querer que o sexo, né? O sexo, ele seja igual ao feminino, entre aspas, ou o ou é esse tracinho. No teclado, ele aparece como se fossem dois tracinhos um em cima do outro, mas quando a gente digita, ele aparece essa barra aí na vertical. Ou sexo igual a masculino. E vou mandar rodar. Ele criou aqui um campo sexo, um campo não, uma tabela sexo com 43.431.104, que é só você ver que é o total da base 2, retirando apenas esses 126 aqui, né, que eram os ignorados. Então ele pegou todos os que tinham sexo feminino ou sexo masculino e não colocou ignorado. Então, se eu for para cada uma dessas tabelas aqui, eu vou pegar justamente essa informação. Ó. Se eu for na tabela óbito, eu vou ver só evolução óbito pelo Covid-19. Então, se eu for aqui em óbito, eu vou olhar aqui, e se eu for lá na coluna evolução, eu só vou ter aqui nessa coluna óbito pelo Covid-19. Se eu for na sexo-raça, que é essa daqui, eu vou pegar todo mundo que é do sexo feminino e da raça cor preta. Então, se eu for aqui sexo-raça e for olhar lá na coluna sexo, vamos lá, só vou ter sexo feminino e na raça cor só vou ter preta. Se eu for nessa tabela aqui sexo, eu vou ter ali sexo feminino e masculino, não vou ter o ignorado. Então, se eu for aqui nessa tabela sexo, eu vou ter simplesmente aqui no sexo feminino e masculino e não terei o ignorado. Então, esse subset, esse comando subset, ele serve para a gente poder criar tabelas menores para a gente trabalhar, né? E depois eu vou explicar como, aqui nós vimos como a gente eliminar algumas linhas, segundo alguns critérios, mas a gente pode também reduzir a quantidade de variáveis. Daqui a pouco mais um vídeo.